Calorosas saudações e parece que os jornalistas da comunicação social deram 0 à nota de André Ventura na prestação da sua campanha. Felizmente, eles não vão conseguir dar 0 à nota, ao número de likes deste vídeo, se vocês derem like no mesmo, meus caros. Portanto, basta um. Portanto, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, já não falta tudo, e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, essas coisas. Já sabem, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e o primeiro link em cultivem-se.pt, o primeiro link da descrição para as t-shirts da Cultivem-se que já estão quase a esgotar. A dizer português de bem, Ventura 2024, etc. Se tornar Portugal grande novamente, essas coisas. Enfim, vamos ver aqui a análise de alguns jornalistas da SIC Notícias relativamente à prestação de André Ventura nesta campanha eleitoral. 0 para o Ventura, porque olha, eu acho que a campanha de André Ventura tem sido uma coisa verdadeiramente incompreensível. Ele começou por se moderar, por tentar dar uma de líder de um partido mais responsável do que todos nós pensávamos, mas entretanto perdeu-se completamente no meio da campanha. Acredito que isso não tenha efeito nenhum, porque o eleitorado de André Ventura é um eleitorado estranho, especial, que desde que ele diga mal e desde que ele garanta que vai continuar a dizer mal, eles amam-no. Aqui, embora haja uma caracterização mais pejorativa em termos do tom de adjetivação, claro, do eleitorado estranho, acho que não fica bem caracterizar assim as pessoas, mas enfim, pronto, é o que é. A jornalista aqui da SIC Notícias, Ângela Silva, não deixa de ter razão em determinado aspecto, em que André Ventura começou a campanha com uma metodologia discursiva um bocado mais moderada a almejar eleitorado ao centro. Isso foi indiscutível, até com algumas das propostas, nomeadamente a nível das pensões, a nível de salário mínimo, etc. Portanto, até uma questão económica mais estatizante do que o passado, uma aproximação ao centrão. Isso é efetivamente verdade. Agora, terei que discordar aqui, vamos ver o que diz a seguir também, mas terei que discordar na parte em que diz que o eleitorado fica contente bastando ouvir André Ventura a criticar X ou Y ou Z. Com um eleitorado de 7%, como o Chega conseguiu há 2 anos atrás, acredito que isso seja possível de enunciar como um fator execuível da razão eleitoral do Chega e do André Ventura. Isso, ok. Agora, com um eleitorado, como as sondagens agora indicam, a rondar os 17, 18 ou até em determinados casos 21, como há 1 ou 2 semanas atrás, aí não me parece execuível. Aí já terá que existir algum eleitorado volátil, pelo menos entre o Chega e eventualmente outras casas da direita ou outros partidos políticos dentro da mesma esfera ideológica ou esfera ideológica semelhante. Agora, essa é uma parte do seu eleitorado. Haverá outra parte, os tais transfugas do PSD e do CDS para o Chega, que provavelmente estão um bocado aterrorizados com aquilo a que temos estado a assistir. Porque André Ventura, primeiro, não conseguiu ser protagonista nesta campanha. Os líderes dos outros partidos fizeram bem, não lhe deram conversa, não foram atrás dos temas dele, deixaram-no um bocadinho a falar sozinho, e ele a falar sozinho perdeu-se em cena. Depois jogou excessivamente no seguro, parece que tinha medo de ir à rua, tinha medo de correr riscos. Ângela Silva toca aqui num ponto interessante, que foi a questão do André Ventura ter sido, eu já tinha falado disso em vídeos anteriores, dos outros partidos políticos ignorarem aquilo que o André Ventura está a dizer. Eu vou dar um exemplo simples, isto não é má caracterização por parte dela, porque efetivamente até é verdade. Quando o André Ventura vem agora expor aquela situação do tweet daquele militante do Bloco de Esquerda que disse que ia para as mesas de voto e não sei o que mais, anular votos da AD e do Chega, o Bloco de Esquerda não deu uma resposta oficial direta ao Chega, por exemplo. O que o Bloco de Esquerda fez foi obrigar o militante em questão a retirar-se obrigatoriamente das mesas de voto e não deu propriamente uma resposta direta ao Chega. Aliás, dos últimos dias, a única coisa que eu vejo de resposta direta do Luís Montenegro, por exemplo, que partilha eleitorado com o Chega, como é óbvio, nas últimas instâncias, foi hoje em que ele disse qualquer coisa que não ia brincar para o recreio, já nem sei em que contexto é que foi, mas isto é efetivamente verdade. Eu, pelo menos não vejo o Pedro Nuno Santos, a restante esquerda, propriamente dita, dei agora o exemplo do Bloco, mas até o Luís Montenegro, a tentar entrar no diálogo com André Ventura. Não sei se a estratégia mudou ou não, mas isto efetivamente é verdade. Fez uma campanha toda muito fechada, toda muito em bolha, e depois o maior sinal de insegurança chega agora na reta final, quando ele regressa à casa de partida e aparece o pior André Ventura em cena. São as fake news, portanto são os ratés das motas que são bombas ou tiros de pistola, são as fraudes eleitorais e hoje é esta coisa absolutamente lastimável dele voltar a defender a pena de morte. Mas ele não defende a pena de morte. A questão das rateres e não sei o que, eu não sei se é verdade, nem me pronunciei sobre isso, não sei se foram tiros, se foram rateres, portanto não esperem pronunciação minha dessa parte, só quando houver factos. A PSP disse que foram rateres, portanto, enfim, é a comunicação oficial, em todo o caso permanece isso.
Depois, ela fala ali da questão da... Qual é a outra questão que ela fala? É a pena de morte? Da questão da fraude a nível das eleições. Pois, isso aí, sou-vos honesto, é porque para haver esse tipo de acontecimento a nível eleitoral é preciso muita coisa. Até porque as mesas de voto têm um determinado funcionamento em que torna isso muito complicado de acontecer, já para não falar do próprio mecanismo. E além do mais, em Portugal, e não só em Portugal, mas há várias agências internacionais, nomeadamente a nível europeu, que fazem a verificação do bom funcionamento das eleições a nível interno em Portugal e também em outros países, e nesse aspecto e nesse âmbito o panorama europeu é muito mais evoluído até do que, por exemplo, outros países de realidade ocidental, como os Estados Unidos, por exemplo, ou outros países do ramo ocidental que fora da Europa, não é? Portanto, não creio, pelo menos até à data de hoje, que isso seja sequer justificável. Portanto, aqui dou-lhe razão, não lhe dou razão na questão da pena de morte, porque o Chega nem defende isso, nem o André Ventura. Portanto, quanto muito que foi a prisão perpétua, não sei do que é que eles estão a falar. Portanto, eu acho que André Ventura merece um 0 e espero que o voto útil ainda consiga. Pena de morte ou prisão perpétua? Não sei se é prisão perpétua. Prisão perpétua, exatamente. São ambas contra a Constituição. Sim, mas claro, mas é um sinal. Depois é isto que me enerva, desculpem só interromper agora, mas depois é isto que me chateia um bocado, porque há aqui alguns argumentos que são ditos, enfim, na questão da manobra eleitoral, etc., de dizerem, eu acho que para se fazer uma acusação de uma fraude é preciso provas, ok? Portanto, há que ser concreto nisso e só se houver que se faça, não é? Mas se forem só, enfim, comentários ou etc., vale o que vale. Eu volto a frisar, eu até falei disso, o Chega esteve bem a expor a situação porque poderia ser perigoso, o Bloco de Esquerda esteve bem em resolver a situação de imediato e a Comissão Nacional de Eleições esteve muito bem em dizer que estava disponível para investigar e a situação resolveu-se. Portanto, não há indícios de malabarismos a nível eleitoral, até ver, não é? Portanto, não há nada disso. Mas depois, entra-se aqui, deixam-se levar e perdem-se completamente no argumento de dizerem, pena de morte e não sei o quê, e a prisão perpétua quando são coisas claramente diferentes. Claramente diferentes. E a questão do anticonstitucional, a maior parte dos países democráticos, dentro da União Europeia, estipula que existe a possibilidade de existir prisão perpétua. A realidade é essa. Num âmbito revogável, ou seja, uma pessoa é condenada a 25 anos, ou a prisão perpétua, com avaliações periódicas de 25 em 25 anos, para perceber se é possível readaptar a pessoa novamente na sociedade. Se for possível, através de bom comportamento e etc., essa pessoa sai. Se não, se estiver no mesmo estado ou nesse estado problemático pelo qual entrou, mantém-se presa. Então eu não percebo qual é que é o problema da prisão perpétua. E de vermos na Constituição um holy grail que não se pode mudar. Portanto, é depois que se perde com a questão da pena de morte, etc., que são coisas diferentes. Eu pena de morte, sou claramente contra, porque acho que o Estado não deve decidir quem vive ou quem morre. Portanto, não cabe ao Estado. O desespero, é um sinal de desespero. Já para não falar que a Justiça pode falhar. Desculpem só um pormenor, a Justiça pode falhar. No caso da prisão, pode sempre libertar uma pessoa. No caso da pena de morte, não se pode ressuscitá-la à vida caso o Estado se engane. Algo que explica esse desespero. E eu acho que há uma coisa que explica, só uma coisa muito rápida, que é o resto da campanha não deu corda a André Ventura. No fundo, quase que o deixaram um bocado sozinho. E eu acho que foi também... Não sei se tu tinhas falado sobre isso, sim. Mas é muito essa a lógica. Então deixa o Pedro dar as suas notas. Pedro. Mas é só aqui, antes do Pedro falar, mas é verdade, foi... E pessoalmente eu até acho que isso foi vantajoso para a esquerda do que propriamente vantajoso para o Chega, não é? Portanto, a política de choque dá vantagem mediática ao Chega comparativamente à esquerda, que tentou ignorar ao máximo. Portanto, mesmo até nessa questão das mesas de voto e não sei o que, o Bloco ignorou. Bem, começo pelo 0, vou apanhando aqui a boleia da Ângela, dei 0 André Ventura e dei 7 Rui Tavares. Começo pelo André Ventura, pelas mesmas razões da Ângela, ou seja, levantar uma fraude nesta altura. Estamos de acordo, aí estamos de acordo, não é essa a questão. Mas agora, dar 0, por amor de Deus. É que eu percebo a questão e até dou razão em alguns pontos, como dei aqui, nesta questão estamos de acordo, nas questões das maroscas eleitorais, que eu também acho que não é correto estarmos agora a mencionar de uma forma efusiva e etc. Não me revejo, sou honesto, mas em todo o caso, dar 0 é quase uma nulidade, não é? Podia, sei lá, dar um 2 ou um 3, mas para que o dar 0? É que isso depois, o dar 0 até tira credibilidade de imagem à crítica que se está a fazer, não é? Digo eu, não sei, eu pelo menos de alguém que eu não gosto, para dar 0 era uma coisa, teria que, sei lá, desaparecer da campanha, ficar em casa a cortar as unhas. É seguir o guião, o manual de Salvini, de Abascal, de Trump, de Bolsonaro, ou seja, não vale a pena
tentar escrutinar grandes coisas atrás deste. O Salvini e o Abascal não mencionaram esse tipo de maroscas eleitorais. Trump e Bolsonaro sim, mas Salvini e Abascal não. Até porque o Salvini ganhou, para todos os efeitos. Está no governo. Portanto, pá, é isto que eu digo. Algumas críticas até são fundamentadas, mas depois deixam-se ir naquela questão da fixação quase de ódio que perde credibilidade à crítica, e há críticas que poderiam ser feitas com muita credibilidade. Desta forma de estar de André Ventura, toda a gente já percebeu qual é, ou seja, um agente do caos. Não interessa mais nada do que tentar andar a destruir a cidade e depois que apareça uma figura mitológica, neste caso ele, que venha aqui repor a ordem. Nós contra ele somos todos corruptos. Aliás, no discurso que estávamos a ouvir há pouco é exatamente isso. Um país da bandalheira. Pronto. Já ouvimos essas expressões. Já ouvimos. Ele vem purgar a cidade, sim, o país, a nação e o mundo, já sabemos disto. Recomendação literária para quem quiser, ele fala aqui de uma figura mitológica. Há um livro muito interessante, Thomas Hobbes, Leviatã, em que o próprio Thomas Hobbes coloca o Leviatã, figura mitológica, para não é bem restabelecer a ordem, mas para coordenar aquilo que é o comportamento civil e político de uma determinada região. Para quem quiser ler é interessante. Lembrei-me agora, às vezes a malta pede-me livros, Leviatã é bom, é um clássico. E depois também a isto junta-se esta nova atuarda sobre a prisão perpétua e também castração química. Eu passo a ler porque ele diz: sanção acessória de tratamento para inibição de libido, portanto, de castração química, que ele volta a recuperar, um tema que ele tinha dito em janeiro ao Vítor Matos, ao Expresso, que ia deixar de fora por uma questão não de moderação, mas de enquadramento parlamentar e tentar negociar com o PSD. Percebeu que ficou a falar sozinho, como a Ângela já disse também, com o Bernardo. Mas aqui é verdade, portanto, comprova aquilo que a Ângela Silva no início disse da aproximação ideológica ao centro, não é? De deixar essas mesmas bandeiras. Não sei até que ponto é que se perspectivou o facto desta perda de 2, 3, 4 pontos percentuais nas sondagens, se ter perspectivado que era do eleitorado inicial, não sei, eventualmente, e portanto regressar a essa narrativa, mas claramente aqui esta parte comprova-se e é verdade. E também, se calhar, não sei, terá percebido que alguma da franja mais conservadora do PSD também se reviu em alguns momentos de Paulo Núncio ou dos momentos de Pedro Passos Coelho, e perdeu um bocadinho o pé. As sondagens também não estão a ser particularmente benéficas e, portanto, decidiu arriscar tudo e voltar àquilo que era. E, portanto, a suposta moderação era uma fraude de André Ventura. Enfim. Só aqui um pormenor é que a franja mais conservadora do CDS é um tipo de conservadorismo diferente da franja mais conservadora do Chega. A franja mais conservadora do CDS é uma franja muito mais tradicionalista nos valores sociais, nas questões do aborto, da eutanásia, etc. Enquanto que a franja conservadora ou mais conservadora do Chega se preocupa não tanto com as questões sociais, mas mais com as questões securitárias, de imigração. Portanto, o radicalismo, se quiserem assim nomenclar, pronto, é mais focado nas questões de imigração, segurança e política interna, no caso do Chega, e o radicalismo à direita do CDS situa-se mais nas questões dos valores éticos, religiosos, morais e etc. Mais por aí, portanto, são vertentes diferentes, que nem sempre se compactuam, não é? São vertentes de direita que às vezes até são dispares, não é? São dispares. Mas pronto, de uma forma geral era esta, queria mostrar-vos aqui a nota 0, portanto em alguns pontos eu consigo concordar com a crítica dos jornalistas, porque eu volto a frisar que na questão eleitoral, da marosca eleitoral, até ver não há prova, não é? Portanto a realidade é essa e portanto tem tudo funcionado dentro daquilo que é a normalidade. Volto a frisar, se há casos para investigar, fazem muito bem a investigar, o Chega esteve bem a mostrar o caso, o Bloco de Esquerda esteve muito bem também em resolver o caso, a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, esteve muito bem também a mostrar disponibilidade para investigar, portanto, tudo ok, está tudo a funcionar na normalidade. Depois, e aí as críticas são bem fundamentadas e até na aproximação da moderação ideológica. Agora, depois perde-se um bocado a credibilidade quando se dá literalmente 0, porque acho que é literalmente dizer eu não estou a dar esta nota simplesmente porque ele é mau ou eu discordo, é simplesmente porque eu não gosto dele. Porque dar 0... Enfim, eu não sei se já deram 0 a mais alguém, se calhar sim, e aí eu até compreendo, mas acho que não é? E portanto, a crítica que até às vezes poderia ser bem fundamentada por parte de alguns jornalistas, perde alguma credibilidade. Eu parece que estou a tentar ajudar, se calhar até estou, não é? Mas, enfim. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Metam like, subscrevam e partilhem o vídeo para chegarmos aos 90 mil subscritores. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram e essas coisas. Sigam-me também nas redes sociais, já sabem. Sousa 10 na Prozis, segundo link na descrição para 10% de desconto em vários produtos da Prozis. Primeiro link para as t-shirts
e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.